Essa semana nós estamos numa série de mensagens sobre a Reforma Protestante, que amanhã nós iremos concluir, justamente no dia 31 de outubro, um dia em que lembramos os feitos que transformaram completamente a fé cristã e resgataram as bases do Evangelho. E hoje nós iremos falar sobre aquilo que não é apenas essencial, mas é tudo na vida cristã, a centralidade absoluta de Cristo Jesus, porque Cristo é tudo. Então, fique comigo até o final para você entender essa verdade poderosa do somente a Cristo. Então, para a gente dar início, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Timóteo 2:5, que fala assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Nós estamos na nossa série especial da Reforma Protestante, esse movimento que há 508 anos transformou o mundo espiritual, cultural, político e até econômico de diversos países. Depois, se quiser, aprofunde-se nisso, vale muito a pena estudar. Então, nós já falamos sobre somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, e hoje nós vamos para o coração da fé cristã, que é Solus Christus, que é somente Cristo. Então, para a gente entender um pouco desse contexto, na época da Reforma, a igreja ela exercia domínio absoluto sobre as pessoas, controlando a sociedade, a educação, a cultura e até a forma como as pessoas se relacionavam com Deus. A população era muito pobre, vivia sem direito às próprias terras, sem direito a que produziam e, além disso, ainda eram ensinadas que, além de viver com quase nada, na miséria mesmo, elas precisavam pagar pela própria salvação. Era possível comprar um terreno no céu, comprar alívio para um parente que já havia morrido, comprar bênçãos religiosas, indulgências e até pedaços de supostos objetos que eram sagrados. O céu tinha se tornado um negócio e a salvação um comércio. Mas Martinho Lutero, estudando as Escrituras, ele percebeu algo que mudou tudo. O homem ele não pode comprar o que Cristo já conquistou. Não é pagando, não é negociando, não é acumulando penitências. Somente Cristo é suficiente para salvar. Somente Cristo viveu sem pecado, somente Cristo morreu em nosso lugar, somente Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Somente Cristo intercede por nós, porque somente Ele pode nos salvar. Outro erro que Lutero combateu fortemente era a ideia de que santos, ou até Maria, poderia ser mediador entre Deus e o homem. Não porque suas histórias não fossem importantes, são, mas porque mediador só pode ser quem é ao mesmo tempo totalmente Deus e totalmente homem. E isso só Cristo é. Não existe segundo mediador, não existe atalho espiritual, não existe alguém mais poderoso que possa entrar na presença de Deus no seu lugar. E esse alguém é somente Cristo. E aqui está a parte central que eu queria falar para vocês. Hoje, a nossa vida, ela não precisa de um sacerdote, de um pastor, de um apóstolo, de um profeta para ser ouvida nos céus. Eles podem orar junto conosco, podem acompanhar, podem interceder, podem ajudar, e isso é bíblico, né? A gente pode sim pedir as orações dos nossos irmãos, orar em comunidade, que é um dos princípios bíblicos, mas ninguém é ponte para Deus se não for Cristo. A oração do pastor, ela não tem mais poder que a sua. A suposta cobertura, né, espiritual não te salva. Quem te salva é o sangue de Cristo. Cristo, ele te salva. A cruz te salva. Cristo, ele te alcançou através da cruz. O acesso ao Pai está completamente aberto para você. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou do templo, em cima e embaixo. E foi Deus dizendo assim: eu mesmo abri o caminho. Por isso, nós afirmamos com ousadia: somente Cristo basta. Ele é suficiente, ele é tudo. E quando Cristo é o centro da nossa vida, ele é tudo e nada nos falta. Quero também enfatizar novamente a importância de nós vivermos em comunidade, né, de pedirmos orações, de orarmos em comunidade, mas eu quero que fique bem claro para vocês que isso não substitui seu acesso a Cristo. Quando você entender que Cristo é suficiente na sua vida, o irmão, ele vai ser um complemento do corpo de Cristo para te ajudar, mas a gente não deve colocar as nossas expectativas em outras pessoas, mas fixar os nossos olhos somente a Cristo Jesus. Agora, tem uma passagem lá em Colossenses que toda vez que eu leio, gente, não tem como não se emocionar, não tem como a gente não refletir, né, de tudo aquilo que Cristo é para nós. Então, essa passagem eu quero ler junto com vocês. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 ao 20, que fala assim: a supremacia de Cristo. Então, vamos ler.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi dado do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto que as estão nos céus, e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Não preciso nem dizer mais nada, né, gente? Só com isso aqui já é uma base de que tudo é tudo. Cristo é tudo na nossa vida. Ele é a centralidade de tudo. Por isso que nós vivemos e temos o acesso a Deus através do sangue de Cristo. Então, sabe por que somente Cristo ele pode ser o nosso mediador? Porque ele não é apenas um enviado de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele não apenas morreu por nós, ele criou todas as coisas, ele não apenas ressuscitou, ele tem a supremacia sobre tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele sustenta o universo inteiro pela sua palavra. Ele é a cabeça da igreja, ele é o início e é o fim. Nele habita toda a plenitude de Deus. E foi ele quem fez a paz entre nós e o Pai, pelo sangue de Jesus. Por isso, solo Christus não é uma doutrina somente da reforma, é a base da nossa fé, é a razão da nossa salvação, é a certeza da nossa esperança. Se temos Cristo, temos tudo, não nos falta nada. Se Cristo é tudo, vivemos tudo. Se Cristo reina, estamos seguros. A Ele toda glória, toda honra, somente a Cristo, sempre Cristo. Lembre-se disso sempre, gente. A Ele toda honra, toda glória, somente Cristo é suficiente na sua vida. E para concluir, lembre-se sempre, somente a Cristo. Meus amores, muito obrigada por vocês ficarem até o final. Espero que essa série de mensagens das 5 solas está sendo para vocês, como está sendo para mim, uma forma muito esclarecedora. Eu sempre estudei sobre as 5 solas, já sabia, mas agora está sendo diferente, porque a palavra de Deus ela está me confrontando em todos os níveis da minha vida, e isso é importante, porque não basta apenas ser um estudioso da palavra, mas temos que viver por ela, né? Assim como Cristo morreu por nós, nós temos que viver para Cristo, e somente Ele é suficiente na nossa vida. Então, se você não assistiu às outras mensagens, os outros episódios, somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, eu convido vocês a olhar, que está lá na nossa playlist, no nosso canal, tá bem? Para vocês entenderem um pouco mais dessas 5 solas. Muito obrigado e até amanhã, onde nós iremos concluir com sucesso o Somente a Glória. Beijinhos e até amanhã.